Nos dias de hoje, sei que é muito difícil acreditar em coisas sobrenaturais, bruxarias e coisas desse tipo. Mas te digo que sim, elas acontecem. Eu sempre fui descrente nessas coisas, sempre achei ser invenções das cabeças de certas pessoas para só botar medo e assustar. Hoje em dia já não tenho tempo nem para ter medo. Chego tão cansada do trabalho em casa que mal consigo ler um livro ou ver um filme. Mas isso que irei contar aconteceu comigo em uma casa que morei. Me chamo Maiara e vou contar hoje para vocês a minha história. Alguns anos atrás tive meu primeiro sonho realizado, que foi a compra da minha casa nova. Ou melhor, eu achava que era nova, mas depois fiquei sabendo que o dono anterior só tinha feito uma pequena reforma. Na verdade, deu uma garibada para poder vender logo. Quando fui ver a casa, parecia ser tudo novo, nem dava para perceber a reforma, mas que na verdade eles só deram uma boa pintada na casa. Eu queria acreditar que pelo menos tinham dado uma boa reforma, mas não foi isso que aconteceu. Fui enganada. A casa para mim estava perfeita, pois para mim que era uma pessoa sozinha e que ainda não havia me casado e que só estava começando a vida. Ela tinha 2 quartos, cada quarto era completo, tipo, todos tinham banheiro. A casa era completamente perfeita, porém, do lado de fora da casa tinha uma espécie de galpão para guardar coisas. Parecia um local para guardar ferramentas ou qualquer coisa que quisesse. Estava bem conservado e limpo. Achei estranho, pois lá dentro tinha uma espécie de altar, mas eu imaginei que fosse uma bancada do antigo dono que ele usava para fazer algo. No quintal tinha muitas plantas como o alecrim, menta, arruda, lavanda. Algumas delas eu conhecia, mas as outras não. Tinha um cheiro muito forte. Confesso que quando olhei para elas pela primeira vez senti arrepios. Mas como eu estava muito feliz e emocionada por ter comprado minha primeira casa, pensei que poderia ser por este motivo. Tinha também uns bonequinhos de gessos estranhos, parecendo gnomos, e que às vezes eu achava que eles pareciam me observar, mas nem me importei. Com 3 dias depois, meu namorado veio para me ajudar. Chegando na casa, ele entrou primeiro que eu, para deixar algumas coisas no quarto. E quando voltou, me disse: "Amor, quem é aquele cara na cozinha?" Ele estava tomando água na torneira. Eu, assustada, disse: "O quê? Como assim tem um cara na cozinha? Só tem estas chaves e elas estavam com você." Bem, eu até pensei que fossem os rapazes da mudança, porém, eles ainda estavam dentro do caminhão e quem abriu a porta primeiro foi meu namorado. Na hora, entro com ele na casa e todas as portas estavam trancadas. Apenas a porta da frente estava aberta, porque meu namorado tinha a chave. Começamos a procurar e olhar por todos os cantos da casa, mas não havia ninguém. Eu disse que ele estava ficando biruta, mas ele jurou que viu um homem na cozinha. Falei para ele: "Você deve ter tomado muito sol na cabeça." Mas no momento não liguei. Para mim, o que importava era descarregar a mudança do caminhão. Continuamos arrumando os móveis que o pessoal tinha tirado do caminhão. E assim passamos o fim de semana, assim só na arrumação.
Só parávamos para fazer nossas refeições. E como estávamos de férias, não nos importamos muito se era noite ou dia. Passou-se umas 2 semanas e de repente começaram a acontecer algumas coisas dentro e fora da casa. Uma noite acordamos com uma batida na porta do nosso quarto tão forte que acordamos desesperados, pensando que alguém havia entrado na casa. Meu namorado acendeu as luzes, olhamos tudo, dentro e fora, mas não vimos nada. Aí ia tudo bem. Quando foi uma outra noite, ouvimos bater palmas na porta de casa. Meu namorado atendeu e disse que eram algumas pessoas procurando uma senhora chamada Maria da Cura. Mas ele disse que não conhecia ninguém com esse nome e que estávamos morando ali fazia pouco tempo. Dias se passaram e uma tarde estávamos tomando um café na sala e de repente ouvimos vozes vindo de dentro do tal galpão que havia lá fora. Mas, como estava trancado, falei para ele que poderia ser nos vizinhos. Mas ele falou: como poderia ser se o vizinho mais próximo ficava a uns 50 metros da nossa casa e aquelas vozes pareciam estar bem próximas de nós? Aí passou. Fazer o quê? Continuamos na sala e acabamos cochilando do nada. Acordamos com muitas vozes vindo de dentro daquele galpão novamente. Creio que já haviam se passado das 19 horas. Meu namorado olhou pela janela e viu que tinha luzes parecendo ser velas acesas lá dentro. Quando ele falou isso, dei um pulo e saí puxando ele pela camiseta para ver o que estava ali e como teria entrado, se estava com cadeado. Quando chegamos na frente do galpão, as vozes pararam e quando abrimos a porta, morrendo de medo, não tinha vela nenhuma e nem pessoas. Ali eu já não entendia mais nada. Eu nem acreditava nessas coisas. Comecei a achar que seria meu namorado fazendo aquilo para me assustar enquanto eu tinha pegado no sono. Os dias passaram e eu já havia voltado a trabalhar. À noite, ao chegar do trabalho, bastante cansada, só entrei na casa e fui direto para meu quarto e me joguei na cama. E lá, pelas 23h40, acordei com um cafuné bem gostoso. Eu tentava abrir os olhos, mas estava tão bom que falei: para, amor, eu preciso levantar, preciso tomar banho. Só que ninguém respondeu, apenas o cafuné diminuiu, mas não parou. De repente, me lembrei que meu namorado não tinha vindo dormir em casa naquela noite, pois sua mãe estava doente. Neste momento, eu gelei, saí correndo do quarto, imaginando que tinha deixado a porta aberta e que alguém tinha entrado. Liguei para ele, meu namorado, mas ele me disse que já estava quase dormindo. Então, nem contei para ele o que havia acontecido. Passei a noite em claro. Então, essas coisas foram acontecendo assim. Quase que todos os dias, pessoas continuavam a vir atrás dessa senhora chamada Maria da Cura. E eu sem entender, mas já sabendo do que se tratava. Daí um dia fui lá no meu vizinho perguntar se ele não queria limpar o meu quintal, pois ele trabalhava com jardinagem. E como o meu jardim tinha muitas plantas exóticas, o jardim precisava de alguém que entendesse dessas plantas. Quando falei com ele, ele olhou assustado para mim e disse que lá ele não fazia de jeito algum. Eu perguntei: mas por que, senhor? E ele disse: essa casa é amaldiçoada. Aí morava uma velha feiticeira. Ela vivia fazendo mal para as pessoas. Aquele quartinho no quintal, aquele galpão,
era onde ela fazia as magias, mas de repente um dia ela sumiu. Ninguém não sabia onde ela estava. Pessoas vinham aqui atrás dela. Uns dizem que ela morreu queimada dentro desse quartinho. Outros dizem que o espírito dela aparece todas as sextas-feiras. Aquilo mesmo sendo aterrorizante, eu ainda queria acreditar que era apenas conversa do povo. Então, me despedi dele e voltei para casa e continuei minha rotina. Depois que esse senhor contou aquilo, parece que tudo piorou. Comecei a ter pesadelos e neles via uma mulher com cara de má, querendo me fazer mal. Ela me xingava de tudo que era nome e palavrões. Nisso, já fazendo mais de um ano que estava morando na casa. Às vezes, meu namorado ficava comigo 2, 3 dias, até a semana, pois pelas coisas que aconteceram, ele ficava com medo que acontecesse algo ruim comigo. Mas ele tinha sua mãe, que era sozinha também, então ele ficava meio dividido. Mas teve uma noite, foi uma das piores coisas que aconteceu. Acordei com uma velha puxando minhas pernas e me tirando da cama. Ela me puxou com tanta força que cheguei a bater forte a cabeça na beira da cama e até fiquei tonta. Fiquei sem entender nada. Essa noite eu tinha ficado sozinha em casa e quando fui ver, não tinha ninguém lá comigo. A velha tinha sumido. Eu não tinha paz. Quando ia trabalhar, eu só estava o pó, com olheiras e muito magra, por não conseguir dormir e nem comer direito. À noite, quando eu ia dormir, sempre acordava como se alguém tivesse puxando meu lençol. Uma vez pela manhã, saí para caminhar antes de ir trabalhar e pedi que meu namorado viesse tomar café de manhã comigo. Ele disse que quando ele chegou na frente da casa, a porta se abriu sozinha, como em câmera lenta. Ele até pensou que fosse eu que tivesse escondido atrás da porta. Então, quando ele entrou bem devagar, tipo querendo me pregar um susto, ele teve o pior susto da vida dele. Ele disse que quando entrou foi direto no quarto, achando que eu estava lá. Assim que ele entrou pela porta do quarto, deu de cara com uma velha com aparência fúnebre. Ela estava deitada na minha cama. E quando ele foi sair do quarto, a porta se fechou e travou pelo lado de fora. Ele ficou desesperado e achou que ia até morrer. Quando eu cheguei, a porta já estava destrancada. O encontrei tremendo, sem conseguir sair do lugar e falar qualquer coisa. Depois disso, eu não quis mais ficar naquela casa. Demorei, mas vendi para um pessoal que iria usar apenas para um depósito. E nunca mais soube mais nada sobre algo dali. Gostaram da história de hoje? Se gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receberem a cada dia todas as novas histórias que postarmos. Meu muito obrigada e até a próxima história!